Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Gilson. E eu sou Jade, e no vídeo de hoje a gente quer trazer a seguinte pergunta para vocês. Será que existe mesmo preconceito contra os brasileiros aqui em Portugal? Então, pessoal, a gente quis trazer esse tema para vocês porque é algo que muitos seguidores nos perguntam lá no Instagram. Se você não segue a gente, já vai lá no @canaltugalândia para seguir, que a gente sempre compartilha muitas dicas, informações, momentos do nosso dia a dia. Então já vai lá seguir a gente. Então muitos seguidores nos perguntam se a gente já sofreu algum tipo de preconceito aqui em Portugal, se realmente existe esse preconceito, porque a gente escuta algumas pessoas falando que sim, outras falando que não. Então a gente trouxe esse tema para dividir um pouquinho esse assunto com vocês, lembrando que é relacionado à nossa experiência, a coisas que nós já passamos ou que algum amigo próximo já nos relatou que aconteceu com eles. Então pode ser que com outras pessoas não tenha acontecido, que com outras pessoas tenham sido diferente, tenha sido pior ou melhor. Então realmente a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência. Nesse último vídeo que a gente colocou aqui, a gente falou sobre a nossa mudança, né? Nós nos mudamos aqui em Torres Vedras e desde a nossa chegada aqui a gente enfrenta certo tipo de preconceito em relação à busca de imóveis, né? É tanto que quando a gente chegou aqui em Torres Vedras, a gente procurou imóveis e aí a gente ligava para várias imobiliárias. Ah, não tem imóvel, ah, não tem nenhum, não tem. E aí a gente começou a ver que muitas vezes existia, mas pelo fato da ligação, o sotaque da gente já é bem característico e aí já era verificado que nós somos brasileiros. Então assim, já fazia totalmente a negação, né? A negativa. Eles já diziam que não existia nenhum imóvel disponível. Então isso foi evidenciado, a gente já pediu para outras pessoas também ligarem, e pessoas que não eram brasileiras, e existia de fato um imóvel disponível. Até mesmo a nossa antiga senhoria, né, que ia arrendado o apartamento para a gente, ela havia até dito que tinha conversado com o marido e que não iria mais arrendar imóveis para brasileiros, porque ela já tinha tido muito problemas. Sim. Mas que ia abrir aquela exceção realmente para nós e para um outro casal de amigos nossos que também arrendou o imóvel dela. Então a gente vê que existe mesmo essa questão de arrendamento, mas já é por algo que algumas pessoas fizeram, né, que chegaram aqui, deixaram os imóveis em péssimas condições, não cumpriram realmente com o que de fato tinha no contrato, e aí os senhorios eles já ficam meio assim sem querer arrendar para brasileiros. Então isso é uma dificuldade que a gente sente na pele, porque você precisa ter um lugar para morar, então você precisa arrendar, então realmente é um pouco difícil. A gente entende um pouco do lado do senhorio, mas uma coisa que eu não entendo é que as pessoas não podem ser classificadas pela bandeira que está no ombro. Então assim, não é pela pátria, não é pela nacionalidade que se vai definir a índole da pessoa. Então isso a gente sofreu um pouco, até mesmo nessa última tentativa, vamos dizer assim, de mudança. A gente conseguiu, graças a Deus, mudar, mas foi realmente uma luta, né, bem difícil, porque a gente procurava e muitas pessoas diziam que não estava disponível, outros corretores nos passavam informação que não arrendava para brasileiros, então isso foi muito difícil. Para você ter ideia, a gente tinha que fazer a comprovação na visita. A gente falou um pouco, né, no nosso vídeo, então a gente já tinha que fazer no agendamento da visita uma série de checagens, né? A checagem com contra-cheques, recibos, né, de pagamento, vamos dizer assim, evidenciar que a gente tinha de fato autorização de residência, que a gente tinha renda, né? A gente tinha renda compatível, a gente tinha que fazer uma checagem para fazer uma visita para conhecer o imóvel pessoalmente, que a gente conhecia só pelo anúncio. Então isso realmente foi bem complicado. A gente passou, né, por essa dificuldade, mas graças a Deus conseguimos mudar. Mas assim, é chato, é uma situação chata. A gente tem que ficar pegando assim os recibos de vencimento, o contrato de trabalho que tem a renda e ficar mostrando, ó, eu tenho renda para poder arrendar. Ó, eu consigo pagar, ó, eu consigo. Então assim, é uma situação chata. A gente entende por um lado, né, o porquê do receio realmente do pessoal em querer arrendar, mas também a gente fica incomodado porque a gente não é assim. A gente cumpre com os nossos compromissos, com as coisas tudo direitinho, então a gente não queria estar passando por essa situação. Claro. Então realmente é uma situação um pouquinho chata.
E não é porque nós somos brasileiros, né, que nós vamos chegar aqui e não honrar com o nosso compromisso. Né? Não é uma questão de nacionalidade, é uma questão de índole pessoal, é formação, é ética pessoal. Não tem nada a ver com uma situação de país, de nacionalidade, não, de cultura. Até porque em todo lugar, independente do país, vai se ter pessoas que são de boa índole, claro, que têm um compromisso realmente com as coisas, como vai ter as pessoas que também não. Lógico que tem lugares que o número de pessoas que não cumprem é bem maior, mas isso é relativo em relação a qualquer lugar. Então realmente a gente fica um pouco incomodado em ser julgado dessa forma realmente por sermos brasileiros. E infelizmente por causa de alguns, né, a gente acaba pagando o pato, como diz a história. Porque por conta de algumas pessoas que agiram dessa forma, acaba que nós também pagamos. Nós nunca sofremos assim preconceito dito assim de chegar uma pessoa e falar na cara da gente alguma coisa ou de desrespeitar a gente de alguma forma por sermos brasileiros. Assim, pessoalmente nunca ocorreu. Porém, antes não tinha acontecido, mas depois que nós entramos com o canal Tugalândia nas redes sociais, a gente começou a presenciar alguns casos, né, realmente de preconceito conosco. Nos comentários extremamente maldosos e desnecessários, porque assim, ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala, mas existe o respeito. Do mesmo jeito que a gente respeita a opinião das outras pessoas nos comentários, as pessoas também têm que respeitar a nossa opinião. Então vem pessoas fazer comentários horríveis, vocês não têm noção da quantidade de comentários péssimos que a gente recebe. Isso às vezes até um pouco desmotiva a gente, né? Porque a gente tenta trazer o conteúdo da melhor maneira possível, tentando sempre ser transparente nas coisas, falar a verdade e compartilhar a nossa experiência para estar ajudando outras pessoas. E aí a gente receber esses comentários horríveis realmente desmotiva até um pouco a gente. Sim. Um lado bom dessa história, vamos dizer assim, que são pessoas que não se identificam, são pessoas que não utilizam, vamos dizer assim, a conta, né, no YouTube de forma identificada, com uma foto, com uma procedência. Então, assim, são pessoas covardes, né, que se escondem atrás de um perfil falso, né? Até mesmo algumas pessoas, né, pelo meu trabalho de TI, segurança, investigação, eu também consegui identificar algumas pessoas e fui no privado dessas pessoas chamando elas pelo nome, né? Fulano de tal, qual é o seu problema? Então essas pessoas simplesmente sumiram dos comentários e não fazem mais nada voltado pra gente. Então teve um hater que a gente conseguiu descobrir o nome da pessoa, a cidade onde mora, onde trabalha, né? Então foi bem interessante que essa pessoa de valentão, né, na rede social, nos comentários do YouTube e tal, essa pessoa simplesmente sumiu, né? Então são situações que a gente vê, né, não apenas no YouTube, a gente também vê nas outras redes sociais, como grupos de Facebook, etc. São pessoas que fazem comentários de certa forma com uma ignorância muito elevada, de tipo, volte para sua terra, você não é bem-vindo aqui, e papapá. O que essa pessoa representa em relação ao país? Nada, né? Então o que a gente traz de um lado positivo também é que a gente recebe muitos comentários positivos, a gente inclusive respondendo esses comentários negativos, tem portugueses também trazendo um apoio a nós, trazendo também a recriminação à conduta da pessoa, né, da pessoa que se identifica como um português. Né? Porque isso envergonha o próprio país. Claro. Porque nenhum país quer pessoas que ficam dando comentários e ofensas gratuitamente para os outros. Porque isso é feio, fica feio para o país, né? Outra, viu? Muito cuidado com o que se comenta em redes sociais. É perigoso. A gente teve até um comentário que era caso até de xenofobia, que realmente estava já passando dos limites. Passando de todos os limites. Então, realmente, gente, tenham muito cuidado com o que vocês comentam. Você pode deixar a sua opinião, ninguém é obrigado a concordar com tudo e ter a mesma opinião, mas sempre mantendo o respeito. Isso aqui é um trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, um trabalho que a gente faz, um trabalho informativo de compartilhamento de experiência. Né? Então a gente traz isso aqui como um embasamento inicial para brasileiros ou pessoas em geral de qualquer nacionalidade que, como a gente, quer vir a Portugal para montar uma vida do zero, né? Trazer uma qualidade de vida melhor para você e para sua família naquela situação. Né? A gente tenta ajudar as pessoas, né? Superando algumas dificuldades que a gente teve, né? Quando a gente veio. Então, com o passar do tempo, as porradas que a gente levou, vamos dizer assim, e o aprendizado que a gente teve ao longo desses anos,
Então a gente se sente entre aspas, na obrigação de compartilhar esse conteúdo. Nada mais satisfatório para a gente, né, de ver os comentários elogiando, né, incentivando, etc. Tem algumas ferramentas que a gente utiliza no YouTube que ele já faz uma pré-análise de comentários, então isso também tem nos ajudado, porque comentários maldosos eles não ficam explícitos e públicos. Eles param numa retenção inicial e aí a gente consegue decidir se realmente ele é nocivo ou não. Essa questão do YouTube para nós é uma forma da gente estar ajudando outras pessoas, é uma forma da gente compartilhar a nossa experiência, mas não é o nosso trabalho. Não. Geilson trabalha aqui, nós pagamos nossas contas, nós pagamos os nossos impostos, então a gente não está aqui vivendo de vida boa como algumas pessoas falam, que vem para cá só para ficar ganhando dinheiro com o YouTube, enganando as pessoas. Não, de forma alguma a gente quer esse tipo de situação. Então assim, não tem nada a ver com o que essas pessoas falam, realmente as pessoas falam as coisas sem saber, às vezes nem assistem outros vídeos nossos onde a gente já compartilhou esse tipo de informação e falam coisas absurdas. Então realmente, pessoal, tenham muito cuidado com o que vocês falam nas redes sociais. Outro ponto que a gente também queria trazer, né, que obviamente não é uma situação generalizada, né? Então toda forma de preconceito ela é limitada a grupos de pessoas, né, que têm uma visão totalmente atrasada e muitas vezes equivocada da situação. Então a gente vê muitas pessoas com preconceito com as mulheres brasileiras, né? A gente nunca teve, a gente nunca presenciou diretamente em nossa família, mas a gente já escuta muitos relatos onde a mulher brasileira ela é muito relacionada à sexualidade. Então, é visto muito como uma mulher fácil. Uma mulher fácil, muitas vezes associada à prostituição, né? Então a gente tem escutado muitos relatos de pessoas, inclusive, que trabalham em café, né? Que trabalham prestando serviço de limpeza, alguma parte também na parte de saúde, né? Que sofre algum tipo de assédio, que sofre assédio na restauração também. Que escuta muitas piadinhas, muitos comentários maldosos em relação a até essas mesmo coisas. Passando até mais ainda do limite, né? Chegando ao toque. O que a gente traz não aceite, né? Corte esse comportamento desde o início. Né? Não é porque você está em processo de legalização, vamos dizer assim, ou se você já tem sua autorização de residência, que você tem que aceitar esse tipo de conduta. Eu acho que é imediato cortar esse tipo de contato, acionar as autoridades, né? Buscar realmente uma ajuda, uma comunicação oficial. A gente também sabe que existem muitos casos que realmente a brasileira vem nessa intenção de buscar uma sexualidade, de buscar uma prostituição, de buscar de fato esse fim aqui, mas o que a gente traz sempre não generalize. Não é porque esse grupinho de pessoas, grupinho de mulheres tem essa intenção que toda mulher que compartilha a nacionalidade brasileira, ela age dessa forma. Isso é muito sério, né, gente? Porque isso é crime, assédio, esse tipo de coisa realmente é muito sério. Então tem que ter muito cuidado com tudo que se faz, porque é aquilo que a gente fala, não generalize por conta de nacionalidade, não é porque é brasileiro que é dessa forma, não é porque é indiano que é daquela forma. Então assim, tenha sempre respeito em primeiro lugar, independente da situação, porque se você tem respeito, dá tudo certo, não tem problema nenhum. Muitas vezes a facilidade do contato que o português tem com a cultura brasileira, do que é transmitido nas TVs, nas novelas, trazem também uma visão errada, né? Às vezes as novelas, pelo menos as últimas novelas que a gente acompanhou, que muitos anos já que a gente não assiste mais novelas brasileiras, por conta do próprio conteúdo que é exposto, como é colocado a mulher, a relação familiar, né, para o mundo. Então, às vezes, essa exposição errada, né, faz com que tenham essa impressão também, né? Tenham essa impressão que a mulher é fácil. Então é basicamente esse recado que a gente também quer trazer. Outra questão que a gente também quer trazer em relação ao preconceito é em relação à compra de produtos, seja por OLX, Facebook, vendas assim realmente na internet, onde você precisa entrar em contato com o vendedor. Então, às vezes, pelo fato de ser brasileiro, quando a pessoa, né, que está vendendo atende, que vê que é brasileiro, já fica meio assim, sem querer vender, por conta dos tantos casos de burlas, de golpes que a gente vê por aí. É tanto que a gente já até gravou um vídeo falando sobre isso, né, que não foi só uma pessoa que veio tentar aplicar golpes na gente, foram várias, e não só brasileiros, portugueses também. Então, assim, às vezes realmente a gente sente esse preconceito por conta desses casos mesmo de golpes. Então isso é algo bastante comum. Isso aí afeta muito. A gente teve, por exemplo, algumas situações que a gente foi vender itens no OLX, né?
E na comunicação a pessoa fazia uma série de questionamentos, né, pedindo fotos, documentos e etc. do produto, perguntando se tinha o cupom fiscal, quando é que tinha sido comprado, se tinha sido comprado ali mesmo, tal. Por exemplo, a gente vendeu uma bicicleta que eu respondi um inquérito, basicamente para o cara ter a segurança para vir buscar. Porque nesse caso já foi diferente do que eu falei. Foi nós que estávamos vendendo e a pessoa para comprar. Então, o comprador estava receoso em comprar por sermos brasileiros. Sim. E achar que poderia ser algum tipo de golpe, de a pessoa querer que ele transferisse o dinheiro, alguma coisa, e não ter o produto. Que não tinha a sua origem legal, né? Vamos dizer assim, não tinha sido ou comprado, que o produto não estava da forma como se havia anunciado, esse tipo de coisa. Então, realmente, a gente vê esse tipo de coisa aqui. Todos os produtos que a gente hoje já colocou para vender no OLX, não teve um produto que a gente não teve tentativa de golpe contra nós. Sim. Então, realmente, assim, é muito complicado. A gente tem que ficar muito alerta e muito esperto, realmente, quando for vender algum produto. E quando for comprar também, para não cair em nenhuma situação dessa. E tentaram dar golpe em todos os anúncios que a gente colocava. A gente já vendeu algumas coisas de Aurora, a gente já vendeu o telemóvel, um carrinho que a gente tinha, e tudo que a gente colocou no LX, a gente recebeu uma enxurrada de tentativas de burla, né? Como é que chama aqui? Então, pessoas que ligavam, pessoas que mandavam mensagem, pessoas que vinham no WhatsApp. Então, o que a gente via era que tinha brasileiros também que entravam em contato, tinham portugueses, então tinham brasileiros também que tentavam imitar o sotaque português, né? E depois, quando de fato eu descobri que era um golpe, né, que desconfiava e ia à frente dizendo que era um golpe, a pessoa se entregava, né, dizendo que soltava algumas ofensas e tal antes de ligar o telemóvel, então fazia piadas, e essa pessoa a gente via que o sotaque era brasileiro. Realmente traz uma insegurança, mas é uma insegurança procedente, né, é de fato uma insegurança que você tem que ter, né, do cuidado em comprar e vender. Só que essa insegurança ela não pode ser associada à nacionalidade, porque tem tanto brasileiros podem lidar para essa situação de dar golpes, como portugueses e qualquer outra nacionalidade que a gente traz aqui de recado, não só para esse tema, como para os outros temas também, que a pessoa ela tem que ser avaliada individualmente. Sim. E não ter a sua avaliação mediante a sua nacionalidade. A gente também tem que, às vezes, ir para o outro lado da moeda, né, para tentar analisar a situação como um todo. Então, nem sempre, né, as situações elas são medidas por essa palavra que ela é muito forte, né, que é o preconceito. Então, o que a gente quer trazer com esse vídeo é que realmente existe preconceito aqui em Portugal, como existe preconceito em qualquer lugar do mundo. Não vai ter um lugar do mundo que você vá que não existe alguma situação de preconceito. Inclusive no Brasil, a gente também já sofreu muito preconceito por sermos, vamos dizer assim, eu sou goiano, ela é carioca, mas a gente morava no Nordeste. Então, o fato do nosso sotaque, o fato dos nossos costumes, a gente também sofreu preconceito dos próprios brasileiros. Sim, do mesmo jeito que um português que vai para o Brasil, pode ser que ele sofra preconceito no Brasil também. Porque assim, gente, não existe lugar no mundo onde não vai se ter preconceito, porque o preconceito não é o país, são as pessoas. Exatamente. Né? São as pessoas que geram esse tipo de situação. Então, realmente, independente de para onde você for, vai se existir alguma situação. Pode ser que você não passe por nenhuma situação, ótimo, mas já esteja preparado, porque isso é algo comum de acontecer. Sim, sim, não é porque Portugal ela está no continente europeu, país de primeiro mundo, etc e tal, que aqui vai ser também as mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito. Não, existem problemas que eles são mundiais, são problemas da sociedade. Então, todas as formas de preconceito também existem aqui. A diferença é que em alguns lugares você vê isso mais forte em outros lugares você vê menos. Então, assim, é realmente relativo em relação a isso, mas existir, se vai existir em qualquer lugar. Pois é, a gente, por exemplo, no ambiente profissional, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, né, por ser brasileiro, mas eu já escutei comentários assim, tipo, vocês brasileiros são muito bons no que vocês fazem, porque vocês começam a trabalhar muito cedo, entendeu? Então, o que a gente traz não é um preconceito, mas existe uma visão diferente por ser brasileiro, entendeu? Então, isso para mim não traz nenhum sentimento negativo. Né? É uma realidade. Como também eu já escutei casos, né, em empresas relativamente grandes, onde uma pessoa que era subordinada a um brasileiro
né? Na primeira semana de trabalho, virou para esse brasileiro e fez: não, eu me recuso a obedecer ordens de um brasileiro, entendeu? Então isso já foi, assim, para mim, um cúmulo do absurdo, que assim, se recusa a obedecer a ordem, é uma insubordinação, não pela pessoa, mas sim pela nacionalidade. Isso é uma coisa tão retrógrada na nossa visão, tão atrasada, né? E a gente reafirma, as pessoas, elas não são balizadas, né, pela sua nacionalidade, seu gênero, pela sua cor, né, pela sua raça, não, elas são equiparadas pela sua índole, pelo que elas são, pelo que elas fazem. Então, se você está chegando aqui agora, esse é o primeiro vídeo nosso que você está assistindo, já aproveita para se inscrever, já curte nossos vídeos, comenta, compartilha, maratona os nossos outros vídeos, nós temos muito conteúdo bacana aqui no canal. Então já aproveita, já vai também no nosso Instagram, no @canaltogalande, já segue a gente lá. Então é isso, pessoal, esperamos que o vídeo tenha ficado claro para vocês, esperamos que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma opinião diferente, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, podem colocar nos comentários, né, que a gente tá sempre respondendo os comentários e vendo mesmo os comentários de vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! Tchau!